Saudação a todos, e hoje então na rede Despertai, uma análise sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o bacharel em Direito e pastor também, Aldino Balgart. E a gente deixa o apelo desde agora, se você gostou deste vídeo, não deixa de dar um joinha aí, ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para que esse canal continue crescendo e alcançando nações e também vidas que desejam ser despertados para as coisas positivas, ok? Eu quero, nesta manhã, cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grata satisfação, mais uma vez, nesta oportunidade, falar com todos vocês sobre temas que são temas de interesse social, interesse para a família, interesse para a sociedade em geral. E é sempre uma oportunidade que a gente tem de poder contribuir, ainda que minimamente, mas a gente pode contribuir com as oportunidades que a gente tem. Na inserção passada, nós falamos sobre a origem das leis, como as leis são formadas, e enfatizamos naquela oportunidade um exemplo emblemático, que é o caso do divórcio, como a lei ela acaba interferindo na mudança dos costumes de uma sociedade. Hoje eu pretendo falar com os senhores, com as senhoras, sobre a continuidade desse tema, e hoje eu quero pegar como exemplo emblemático uma outra legislação, mas eu faço uma análise de como tem sido, nos últimos tempos, trabalhado um viés ideológico para desagregar, para desestruturar a família, para fazer com que a família ela seja não aquela coisa coesa, mas sim algo que ela vá se dispersando e se diluindo no decorrer dos anos. Eu quero falar hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990, na época do presidente Fernando Collor, 28 anos atrás. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi um conjunto de normas visando a proteção da criança e do adolescente, tá? Foi um conjunto de leis, um conjunto de normas, ou melhor, que procurou formalizar um contexto de proteção do menor. O propósito da lei ele foi um propósito bom, não tem dúvida disso. O propósito do legislador foi um propósito bom, uma vez que como o menor ele é considerado incapaz, o menor ele é considerado vulnerável, o menor ele é considerado perante a lei alguém que não tem como ainda discernir prudentemente entre aquilo que é o certo e o errado no parâmetro correto, então ele precisa teoricamente de um amparo do Estado. Então o que o legislador entendeu? Como o menor ele é vulnerável, como o menor ele não consegue discernir ainda na totalidade, então o Estado precisa ser um pai protetor, precisa amparar ele. Foi isso que motivou a instituição, na época, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990. Porém, eu preciso só trazer aqui um pequeno contexto histórico da época. Tá? Há 28 anos atrás, nós tínhamos ainda um contexto da presença bem mais evidente da família tradicional, da família composta de pai, mães e filhos, presentes no mesmo teto. Tá? Então nós tínhamos um contexto onde essa presença da família, do núcleo familiar, era bem mais evidente do que hoje. Por outro lado, a gente tinha algumas exceções que a própria história ela relata, ela denomina, que eram aquelas exceções
de trabalho escravo. Por exemplo, nós tínhamos carburarias lá no Nordeste, por exemplo, nós tínhamos mineradoras, por exemplo, que se aproveitavam do trabalho de menores, de adolescentes, por exemplo, em cargas horárias altíssimas. Então, o que a legislação ela procurou fazer? A legislação ela procurou, exatamente por esse propósito, ela veio regulamentar algum aspecto para trazer a proteção para que esses excessos não viessem a ocorrer. Então, a lei ela surgiu exatamente para corrigir possíveis distorções nesse âmbito, aquelas exceções graves, aquelas coisas que elas fugiam à normalidade, a lei veio exatamente para proteger e para amparar. Então, o propósito do legislador, na época foi formada uma equipe designada pelo presidente da República, uma equipe que foi trabalhar essa questão, pesquisar e acabou concluindo com aquela lei que foi chamada Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, visando resguardar o menor de possíveis excessos, de abusos, etc. Então, a intenção da equipe de estudo, grupo de estudo, do legislador que formalizou essa legislação foi uma intenção excepcionalmente boa. Eu não tenho dúvida disso e deixo aqui realçado que o objetivo da lei foi bom, o objetivo da legislação foi bom, o objetivo e o propósito da equipe que trabalhou nessa legislação foi boa, não tem dúvida quanto a isso. O que eu quero, e nesta manhã, que é a análise, o objeto da nossa análise nesta manhã, é a forma como, no decorrer dos anos, essa legislação ela foi sendo interpretada através de um viés ideológico, com interesse de desestruturar a família, de prejudicar a família. Tá? Então, com o passar do tempo, uma parte, e eu cito aqui de uma forma bem específica, mesmo o caso da grande imprensa nacional, da grande imprensa, não falo aqui da pequena imprensa, não, eu falo da grande imprensa, e mais ultimamente até através principalmente mais ultimamente através da internet, vem sendo feito um trabalho ideológico dissimulando, fragmentando, desestruturando a estrutura familiar. Então, a legislação, tanto o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 4º, diz o seguinte, é dever da família, em primeiro lugar, vírgula, é dever da sociedade, vírgula, é dever da comunidade, vírgula, e do Estado. Note bem que o Estado aparece aqui em quarto lugar. Em primeiro lugar, é dever da família. Segundo lugar, é dever da sociedade, dever da comunidade, dever do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então veja bem, a lei foi instituída com um propósito bom. Ela era foi um conjunto bem abrangente de normas. Se alguém tiver interesse, tem à disposição na própria internet, tem à disposição o Estatuto da Criança e Adolescente, ali resguarda a criança de uma série de situações, protege a criança e o adolescente, dá prioridade de atendimento em casos, por exemplo, no atendimento à saúde pública, prioridade em vagas em determinados lugares, certinho. Então, na realidade, é um conjunto de normas, na realidade, que visa proteger isso aí, acesso à educação e assim por diante. Então, o objetivo, o propósito da lei, eu realço mais uma vez aqui que foi bom. Tá? Agora, o que a grande imprensa, no decorrer dos anos 90, início dos anos 2000 aí, mesmo que hoje a grande imprensa vem perdendo gradativamente e repentinamente o seu poder de atuação, e isso ficou evidente agora, bem mais evidente na última eleição presidencial agora. Então a grande imprensa não decidiu coisa nenhuma, tá? Não decidiu mais coisa nenhuma e ficou relegado ao último plano no caso. Tá?
Então, mas o que a grande imprensa fez? O que as pessoas ligadas a esse viés ideológico estão fazendo? Estão realçando alguns aspectos, estão mostrando alguns aspectos com interesse de fragmentar a família. Por exemplo, são mostrados em programas, são mostrados em noticiários, realçado isso aí, por exemplo, o aspecto do trabalho infantil. E mostrado de tal forma, mostrado através de uma visão, de um ponto de vista, que toda coisa, tudo aquilo que os pais quiserem falar para que as crianças façam, seja proibido. Tá? É mostrado dessa forma. E o que acontece? As outras pessoas que vão seguindo essa ideia, elas acabam assimilando esse contexto. Aí hoje se vê, por exemplo, tem alguns educadores, e eu menciono aqui que são casos isolados, porque a grande tendência, a grande parte dos educadores compreende esse aspecto muito bem. Tá? Uma parte dos educadores ensina para as crianças pequenas que o pai não pode ensinar, ou a mãe não pode ensinar a criança, por exemplo, a fazer nenhuma atividade doméstica. Sendo que a lei não diz isso. A lei não diz isso, a lei nunca diz isso. A lei não impede, por exemplo, do pai, num sábado de manhã, pegar e convidar o filho para ajudar a fazer uma horta. A lei não diz que não pode, a lei diz que ela, nesse aspecto, ela preceitua que é dever da família, em primeiro lugar. A própria Constituição Federal de 1988, que ela foi 2 anos antes do Estatuto da Criança e Adolescente, ela diz de forma bem clara também, no artigo 227 da Constituição, que é a Carta Magna, que é a lei soberana, que ela, inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente está submisso à Constituição Federal, diz, é dever da família. A Constituição, ela reafirma com todas as letras também, é dever da família, da sociedade e do Estado. Então o Estado novamente aparece em último lugar. Então aonde que o Estado pode intervir? O Estado intervém quando a família falha. Se o pai é bêbado, se a mãe é bêbado, se os dois são drogados, não tem condição de dar uma orientação para o filho, aí o Estado pode intervir. Quando a família não assume o seu papel. Todavia, se a família faz a sua parte, faz a sua missão, o Estado não pode intervir de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal. Então o que acontece? A lei não diz em nenhum lugar que a criança não pode ajudar o pai a fazer uma horta no sábado de manhã. Não diz nada sobre isso. Então se a lei não diz, pode ser feito. A lei não diz em nenhum lugar, por exemplo, que a filha pequena não pode ajudar a mãe a fazer uma receita de bolo. Uma receita de pudim. A lei não diz isso aí. A lei, ela permite isso, ela libera isso. É o caráter educativo da família. É o caráter formativo da família. Agora o que acontece? É forjado uma ideia através dessa grande imprensa nos anos 90, início dos anos 2000 aí, e depois alguns educadores assimilaram e criancinha chega em casa da escola, dizendo, a professora falou que eu não posso ajudar. Mas pode ajudar a fazer a limpeza de casa, pode ajudar a mãe a fazer uma receita de bolo, pode ajudar a fazer o almoço, sim, pode ajudar a fazer. Não há problema quanto a isso. A lei não impede isso. Então acontece, algumas pessoas elas forjaram a lei, elas torceram a lei e fizeram disso uma coisa completamente distorcido, visando apenas um propósito. O que é esse propósito? É criar a cultura da ociosidade infantil e do adolescente. O que acontece? A criança, a Rede Globo passa essa informação para a sociedade, alguns professores assimilam isso aí, ensinam isso aí. A criança vem em casa fazendo biquinho quando a mãe pede para ajudar a fazer o almoço, ou o jantar, ou o café da manhã. A menininha faz o biquinho, o piazinho faz o biquinho. Aí senta na sala, vai ficar à disposição de quem? Vai ficar à disposição da TV. Vai ficar à disposição da internet. E o que é ensinado lá? O que se passa nos programas infantis? Se alguém tiver a curiosidade, por exemplo, de observar num dia de manhã,
num dia de manhã, num dos programas televisivos, o que é passado num programa infantil ou nas tardes, tá? Na grande imprensa, e procurar interpretar o que se passa lá, são lições de insubordinação, são lições de falta de respeito, são lições de falta de educação, são lições de quebra de hierarquia, onde a criança não aprende nem a obedecer o pai, nem a mãe, nem ninguém. Por isso que é comum, por exemplo, o adolescente chega numa idade, vê um policial na rua, ele mostra o dedo para ele. Tá? Aprendeu aonde? Aprenderia com o pai e com a mãe isso? Não. Se tivesse na tutela do pai e da mãe, não aprenderia. Porque foi criada essa cultura da ociosidade, e mente vazia, mente desocupada, ela é oficina do inimigo. Tá? E o inimigo tem se aproveitado dessas situações. A sociedade má e perversa, esse lado mal da sociedade, esse lado tendencioso da sociedade, esse lado que tenta desagregar, esse lado que tenta desestruturar, esse lado que tenta quebrar a família, vai quebrando através desses pequeninhos que recebem essa influência errada. Aí o que acontece? A criança, ao ficar à disposição de um determinado canal de televisão num dia de manhã, ele acaba recebendo influências negativas. Agora, eu prefiro muito mais, que uma criança ela fique num trabalho, mesmo que for num trabalho que seja considerado difícil, só que não fique à disposição da TV num dia de manhã. Tá? Assistir um desenho, que são desenhos animados, qualquer programação aí, que acaba trazendo uma lição de insubordinação, uma lição de promiscuidade, uma lição de quebra de hierarquia, de falta de respeito, onde nos desenhos, por exemplo, são apresentados que o pequenininho ele questiona o grande, em que o mais novinho ele questiona o velhinho, em que a estrutura pequena ela questiona a estrutura grande, em que na realidade o pequenininho ele acaba questionando o pai e a mãe. No próprio desenho tem essa mensagem, não somente subliminar, mas é uma mensagem direta mesmo, é uma mensagem clara mesmo. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa curta meditação nessa manhã, tá? Tem sido distorcida essa legislação e criando-se uma cultura da ociosidade, da libertinagem, da falta de respeito, propagado por pessoas mal intencionadas, por grupos mal intencionados. O que eu falei no vídeo passado, e os senhores que assistiram se recordam, tá? Que há interesse, por exemplo, da grande imprensa, por exemplo, que ela é patrocinada, que a família ela se desagregue, que a família quebre, que a família desestrutura, que a família separe. Por quê? Porque aumenta o mercado de consumo, tá? Quem é que compra mais presente para as crianças? São pais separados. Se o pai e a mãe estão juntos, ele não precisa comprar tanto presente para a criança, porque a criança, só a presença do pai e da mãe já é a felicidade para ele, é a alegria para ele, é uma satisfação para ele. Quando quebra a família, eles tentam compensar com presentes. O que acontece? E o mercado de consumo quer isso. Por isso que a imprensa ela é complacente nisso. Por isso que a imprensa ela compactua com isso e ela estimula isso aí, porque quanto mais quebrar a sociedade, mais aumenta o mercado de consumo. Tá? Mais aumenta o mercado de consumo. Isso é um aspecto muito pernicioso. É um aspecto muito problemático. E eu trago essa manhã esta reflexão para os senhores e eu creio contribuir. Observem como tem ocorrido, como tem sido encaminhado. O Estatuto da Criança e Adolescente foi uma lei boa, foi uma lei maravilhosa. O legislador, a equipe que trabalhou na constituição dessa lei, na formatação dessa lei, na redação dessa lei, foi uma equipe que se esforçou para isso, que batalhou para isso. Tá? E eu quero trazer aqui os meus parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, procuram ter, através dessa visão crítica, contribuir para uma sociedade melhor, para dias melhores, para uma família melhor. Agora, sem dúvida, para uma sociedade ser mais fortalecida, passa por uma família estruturada, passa por uma família que procure a coesão, que procure a união, que procure a reconciliação. E o aspecto dos filhos é muito importante. É muito melhor
que um filho fique mesmo em situação de vulnerabilidade, mesmo em situação de dificuldade, mesmo em situação de possível abuso. Só que se ele puder, se o pai e a mãe sempre tiver a oportunidade, é bem melhor o tratamento que o pai e a mãe dá do que aquele que o Estado dá. O Estado não tem condição de educar uma criança. O Estado não tem condição, e minimamente tem condição de intervir. Minimamente. O Estado não consegue nem dar atenção para os aspectos fundamentais que é a missão dele. Agora, intervir na família, a Constituição diz, é dever da família em primeiro lugar. É dever da comunidade em segundo lugar. Dever da sociedade em terceiro lugar. E dever do Estado em quarto lugar. Em último lugar entra a intervenção do Estado. Somente quando a família falhou, somente quando a comunidade que a pessoa está inserida falhou, aí sim o Estado pode estar intervindo. Espero ter contribuído com esse tema. Muito obrigado. Obrigado ao Cícero, obrigado ao Renato por esse trabalho maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês.